Olá, mano, bem-vindo a mais um vídeo do Raízes da Ciência. Aqui a gente vai estar falando da participação do Feynman no projeto Manhattan. Bom, esse é o terceiro vídeo sobre o Feynman. Se você não viu os outros dois, eles vão estar aqui embaixo na descrição. Aqui o Lício vai estar falando sobre a participação do Feynman no projeto Manhattan, o que posteriormente levou à construção da bomba atômica, lá na Segunda Guerra Mundial. Bom, Lício, a palavra é sua. Bom, olá a todos, aqui é o Lício novamente e vamos falar hoje do Projeto Manhattan, né, a participação do nosso querido Richard Feynman nesse contexto aí de guerra e tal. A gente vai ver algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, qual que foi a contribuição dele e que consequências que isso aí teve para a ciência e para o próprio cientista. E só para o pessoal que está assistindo entrar em contexto, o que foi o projeto Manhattan? Cara, o Projeto Manhattan, ele foi um projeto principalmente do governo dos Estados Unidos, mas com colaboração do governo do Reino Unido e também do Canadá, que lá na Segunda Guerra Mundial existia toda uma preocupação sobre o desenvolvimento de armas nucleares por parte dos países inimigos. E aí, esse Projeto Manhattan foi um projeto secreto que tinha o objetivo de desenvolver uma bomba atômica, e para isso era necessário reunir os melhores cientistas que eles tivessem à disposição para focar nesses estudos. Então, tipo, numa época de guerra, até as coisas mais assim que a gente está acostumado, tipo, o próprio funcionamento da ciência muda completamente porque são questões de segurança nacional, são coisas que ninguém mais pode saber porque pode levar sei lá, um desespero, um pânico da população. Então, o Projeto Manhattan, ele teve assim a colaboração de várias universidades, inclusive a universidade em que o Feynman estudava na época que ele estava fazendo o doutorado dele ainda, né? Ele foi convidado. E, tipo, basicamente era assim, tinha um grupo de cientistas muito bons dos Estados Unidos e alguns da Europa. Eles se reuniram num comitê para selecionar quem que deveria ser chamado para participar desse projeto e tal. E daí a galera era convidada. Tipo, você podia recusar a se participar, mas se você recusasse, todo mundo ia te olhar torto, porque você ia estar, sei lá, abrindo mão da segurança nacional e tal. Na época, né, o Projeto Manhattan, ele não era concentrado em um lugar só dos Estados Unidos. Ele, tipo, tinha laboratórios por todo o país, cada um fazendo uma coisa diferente e era uma coisa assim bem de chavada, ninguém podia saber o que estava acontecendo além dos próprios cientistas, e muitas vezes nem os próprios cientistas podiam saber ao certo o que eles estavam contribuindo. E aí, um dos laboratórios, que é o que a gente vai falar mais hoje, ele foi construído num lugar chamado Los Alamos, que fica em Albuquerque, no Novo México. E assim, basicamente, cara, você imagina um deserto, e daí uma cidadezinha muito pequena no meio do deserto, o pessoal pegou essa cidadezinha para fazer um laboratório, para ser um lugar o mais disfarçado possível. E foi para esse lugar que o Feynman foi trabalhar lá junto com outros cientistas importantes, por exemplo, o Hans Bethe, o Oppenheimer, que era o presidente científico do projeto, tinha o Compton, do efeito Compton, tinha o Rabi, tipo, vários cientistas, inclusive um cientista muito importante chamado Nicholas Baker, que daqui a pouco no vídeo vocês vão descobrir mais sobre ele. É um cientista que com certeza vocês conhecem, mas não conhecem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele. Agora que a gente já tem uma noção do que foi o projeto Manhattan, como que o Feynman entrou nessa história? Como que ele foi convidado para esse projeto? Ah, então, o Feynman, ele tava, isso foi em 1942, em abril de 1942, tipo, a guerra tava no meio, e o Feynman, ele tava fazendo o doutorado dele, né, na universidade, e ele foi chamado para fazer parte ali das pesquisas sobre a separação do urânio, tipo, para fazer a fissão nuclear e tal. E aí, tipo, ele teve que abandonar o que ele estava fazendo no doutorado, deixar para terminar depois, e ele foi lá para Los Alamos para trabalhar com a galera. E, cara, é o que eu falei, tipo, você tá principalmente na Segunda Guerra Mundial, que alguns consideram como a guerra dos físicos, no que quer dizer, no que diz respeito à ciência, tipo, cara, não importa o que você esteja pesquisando na sua vida cotidiana,
Tipo, se é uma questão de segurança nacional e o governo meio que te convida a fazer a parada, você tem que ir lá e, tipo, eles estão confiando que você vai fazer um bom trabalho e você tem que esquecer tudo que você tá fazendo. O Feynman, ele teve que mudar muita coisa da vida dele pra se adaptar, né, a mudar de cidade e tal. Tipo, na época, ele era casado com uma moça, né, com a Arlene, se eu não me engano, e ela tava doente, de cama e tal. Ela também teve que ser transferida pra um hospital que ficava lá perto dessa cidadezinha, porque, tipo, ele ia ter que abrir mão da vida normal dele em prol desse projeto. Bom, e quando ele, tipo, tem algumas coisas que o Feynman comenta, né, na biografia dele e tal, que são até curiosas a gente ouvir. Tipo, uma delas é que o próprio fato de você ir pro lugar onde você precisa trabalhar já não era uma coisa tão simples de se fazer, porque, tipo, como era um projeto muito delicado, que envolvia a construção de uma arma nuclear e tal, existia muitos riscos dessa informação cair nas mãos erradas, de espiões e tal, alguma coisa assim. E aí, uma das coisas que se dizia é que o- os cientistas eles não poderiam ir, por exemplo, todos no mesmo trem pro lugar, porque isso aí ia dar muita bandeira de que alguma coisa ia estar acontecendo lá no meio do deserto. Então, uma coisa que o Feynman comenta é que para pegar o trem para lá, tipo, eles receberam orientações de que não pegassem o trem que saía lá de perto da universidade para ir lá para Albuquerque. E o Feynman sabia que provavelmente nenhum outro cientista ia pegar esse trem porque eles receberam essa orientação. Então o Feynman resolveu ele pegar o trem porque ia dar uma disfarçada. E daí quando ele chega lá na estação, ele comenta que ele descobre que tem caixas e caixas de equipamentos de laboratório indo para o mesmo lugar que ele estava indo, e daí um jeito que ele deu pra, pra amenizar a situação foi: ah, não, eu sou o professor dono disso aí tudo, eu tô levando pra lá pra fazer meus experimentos e é só isso que tem lá, não tem mais nada, né? Então, assim, mesmo o próprio transporte, tipo, você viajar de um lugar pra outro, numa época de guerra, numa época de tensão, que você tá envolvido num projeto secreto e tal, isso aí já fica bastante comprometido com essa logística. E o Feynman, o papel dele no projeto Manhattan, ele era o líder do grupo de computações teóricas. Tipo, um- existia muita coisa para fazer a bomba atômica, não era um projeto só. Você tinha tanto a parte mais de engenharia, né, de como construir a bomba atômica, até a parte de como enriquecer urânio, que na época não era uma coisa tão sabida quanto é hoje. Você tinha. E você tinha a parte teórica que era sobre como desenvolver o modo de fazer a fissão nuclear de um jeito eficiente, de um jeito que desse para fazer a bomba. E é nesse contexto que o Feynman trabalhou no Projeto Manhattan, tipo, né, na parte teórica, inclusive desenvolvendo muita coisa da mecânica quântica, que naquela época já tinha algumas décadas já de existência, só que nem todas as consequências já eram conhecidas. Então, muito foi feito na parte teórica também. Entendi. Tipo, quando eu via vídeos de divulgação sobre o Feynman, e quando eles estavam em específico no contexto do projeto Manhattan, geralmente o que a galera falava é que ele era responsável por calcular, tipo, a proporção que a bomba ia tomar, então até onde que ia alcançar. Só que aí você falou lá do lance da fissão, e eu não sei se é só isso. Não era só isso. Também tinha essa preocupação, né? Inclusive um dos cientistas que foram chamados para o Projeto Manhattan foi o Fermi, que era, tipo, ele já tinha uma fama de ser um cara que faz boas estimativas, assim, sem muita conta, ele consegue prever quanto que é a potência da coisa e tal. Mas uma das coisas mais importantes que se fazia nesse grupo teórico era, na verdade, entender mesmo como que seria o processo de fissão nuclear. Tipo, existiam muitos modelos, vou mandar para você aqui a foto que vai estar agora no vídeo. Alguns dos modelos que o pessoal considerava para entender como desenhar a bomba de forma que a fissão acontecesse da maneira mais eficaz. E o Feynman, uma das coisas que ele fazia era justamente estudar qual que era o modelo mais adequado para ocorrer a reação, saca? Tipo, antes de calcular as proporções, a potência e tal, entender como fazer essa reação acontecer. Então, você tem várias fotos, assim, de pessoas fazendo testes mesmo,
testando a massa crítica de um certo sistema lá para saber se ele ia funcionar como uma bomba ou não. Tem um filme que mostra de uma forma dramatizada um dos trabalhos que foram feitos no Projeto Manhattan, que, tipo, os cientistas na época, mesmo os equipamentos que eles usavam eram bem, assim, rudimentares. Então, tem lá o cara testando lá a massa crítica lá do plutônio para ver se ele ia fazer a reação para explodir e tal. E aí, o que é mostrado nesse filme é que alguém chega na sala e derruba uma xícara de café, o cara assusta e solta o equipamento, e daí começa a entrar na massa crítica e ele não tem como separar aquilo com os equipamentos. Ele mete a mão lá e arranca, e daí ele fala, ó, gente, todo mundo fica parado, marca onde cada um tá, porque todo mundo aqui já tá morto, saca? Porque tipo, a radiação era muito forte e realmente muitas pessoas morreram nesse projeto por causa desses perigos. Inclusive, mesmo quando a gente for falar da explosão da bomba, tipo, tem alguns vídeos da época que você vê o pessoal assim, muito perto da bomba, sem proteção nenhuma, só olhando lá a bomba explodindo e tal, sem saber que vinha aquele monte de radiação e que isso aí tinha consequências para a saúde. Então, a gente tá falando, né, de como que o Feynman entrou nessa daí, o que ele fez e tal. E, tipo, só pra contextualizar como é que esse pessoal vivia, né, pra entender um pouco, como eu falei, eles estavam num lugar chamado Los Alamos, que é uma cidadezinha no meio do deserto. E, tipo, essa cidade, ela foi recriada, né, por assim dizer, pelo governo, pra todo mundo que morasse lá ter a impressão de que eles estão realmente numa cidade comum, que aquilo lá não é um laboratório gigante. Então, assim, a cidade, ela tinha um jornal próprio, com notícias inventadas para eles se sentirem mais, sei lá, menos alheios à civilização. Você tinha tipo, padarias, né, essas coisas e tal. E, cara, é muito sinistro porque dá pra, né, vocês vão ver imagens agora aqui que tinha outdoors, assim, pela cidade dizendo, o que você vir aqui, o que você escutar aqui, quando você for embora, não conte pra ninguém, essas coisas, sabe? Era tudo um clima bem assim de coisa secreta mesmo. E, cara, o Feynman, ele passava todos os dias, assim, 24 horas por dia, em contato com esses cientistas, né? Inclusive, ele conta que o cientista que ele mais discutia lá era o Hans Bethe, que também era um teórico e tal, e o Feynman comenta que eles tinham discussões muito acaloradas, não importa o horário do dia. E aí, cara, depois disso tudo, chegou realmente a parte de testar a bomba, né? Depois de muitos trabalhos, veio a parte de testar a bomba. E nessa época, né, em que estava quase nos finalmentes, o Feynman ele encontrou um outro problema, que era o daquilo que a gente comentou no começo do vídeo, de que mesmo os cientistas, eles às vezes não podiam saber 100% do que eles estavam fazendo por questões de segurança. Se algum espião pegasse eles, por exemplo, eles não poderiam saber. E isso causava problemas porque o Feynman ele tinha lá o grupo de alunos dele, né, que estavam lá trabalhando nas computações da bomba atômica. E ele percebeu que muitos dos cálculos que precisavam ser feitos não estavam saindo porque a galera não sabia para que era aquilo. Então não tinha como você ter assim, uma noção de como que a conta deveria ser, o que deveria dar, o que não deveria dar e tal. Então o Feynman ele chegou a ter assim, um entreveiro com pessoas do próprio governo e do exército e tal para abrir essa informação para os alunos dele e, segundo o que o Feynman conta, depois disso as contas começaram a fluir de maneira mais eficaz, porque todo mundo tipo, tinha aquela sensação de que, tô ajudando o meu país a se proteger e tal, não sei o que, então o pessoal se aplicava mais a isso. Bom, depois disso, então, veio o teste da bomba, né, a Trinity. Trinity foi a primeira bomba nuclear testada pelos Estados Unidos e, cara, foi um negócio bem louco, porque a galera realmente nunca tinha sido feita uma explosão nuclear, então o pessoal sabia que era uma coisa poderosa, sabia, assim, mais ou menos algumas das consequências no sentido de, é uma bomba que vai alcançar, tipo, uma área grande e tal, mas o pessoal não tinha muita ideia, por exemplo, dos perigos de ficar exposto à radiação da bomba, mesmo que você tivesse a quilômetros de distância. Então, assim, para observar a bomba
explodindo, você tinha assim, um pessoal do exército que ficava a poucos quilômetros do local da explosão, numas trincheiras, tipo, daí quando explodia, o que eles faziam era abaixar, e só isso, daí você via aquele vapor, aquele vento radioativo atingindo todo mundo e tava tudo bem para eles. E os cientistas ficavam mais longe, né? Ficavam, acho que uns 20 quilômetros, se não me engano, dali. E o Feynman, ele comenta que todo mundo recebeu um equipamento de proteção, né? Para não ver diretamente a radiação, mas que ele, em específico, ele sabia que o vidro dos caminhões lá que tinham isso aí já absorvia a radiação ultravioleta, então era só ele olhar através de um vidro. Eu não sei realmente o quanto que isso procede, o quanto que um vidro de caminhão protege assim da radiação de uma bomba atômica, mas o que ele conta é que ele foi a única pessoa de todo o projeto que viu diretamente a bomba explodir e que ele, tipo, a partir disso aí ele comenta que na hora o máximo que ele conseguiu fazer foi comemorar porque sei lá, o pessoal tava lá todos os dias trabalhando naquilo e consequentemente a sua visão de mundo ela fica um pouco deturpada porque, meu, você tá numa situação tensa, numa situação completamente absurda. Então, tipo, ele fala que o pessoal comemorou, ele ficou lá batendo tambor, tal, essas coisas. E, cara, só depois de muito tempo que ele começou a pensar nas consequências daquilo que ele tinha feito, né? E isso se estende até a outros fatos da vida do Feynman, por exemplo, que eu tinha comentado, que a esposa dele na época, ela tava doente, né, no hospital, foi lá pra perto de Los Alamos, para ele poder visitá-la. E, cara, durante o Projeto Manhattan, ela morreu. E ele até comenta, né, que ele correu lá pro hospital, lá pegou um carro emprestado lá de um cientista, sei lá da onde e tal. E, cara, ele, só depois de muitos meses que ele já tinha saído do projeto, já tinha, né, caído fora, que ele realmente percebeu que ele conseguiu ficar triste, nas palavras dele, que ele não conseguia nem ficar triste porque estava muito concentrado em resolver aqueles problemas. E, cara, é uma coisa que a gente só consegue imaginar, assim, mas realmente tá na pele de alguém que estava nesse projeto devia ser complicado. Tipo, você não podia nem. Cara, você não podia nem chamar as pessoas pelo nome de vez em quando, tá ligado? Porque sei lá, se você estivesse numa escuta telefônica, tal, se você estivesse por telefone, você não sabe quem que poderia estar ouvindo aquilo. Então, às vezes, você tinha que inventar uns codinomes. E um dos codinomes que foram inventados foi o que eu falei do cientista chamado Nicholas Baker, pai de Jim Baker, que era um cientista muito importante, que era um cientista europeu, inclusive da Dinamarca, e que algumas pessoas conhecem como Niels Bohr. Exatamente. O Niels Bohr, né, ele, por ser da Dinamarca, tipo, os países lá do norte, da Europa, lá da Escandinávia e tal, durante as guerras eles tinham muito o lance de serem neutros. Tipo, eles não gostavam muito de tomar um lado, assim, principalmente assim, no meio da guerra. Depois eles acabaram tomando, mas naquela época eles não. Eles queriam ser neutros. Inclusive, né, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, existiu um boicote aos cientistas alemães, por exemplo, porque eles eram de países considerados inimigos, e os países escandinavos eram países que não aderiram a esse boicote. Então, você via cientistas ou suecos ou dinamarqueses estavam publicando em revistas alemãs, você via cientistas alemães dando palestras nesses países, e esse é um dos motivos pelos quais, assim, isso não é, isso que eu vou falar agora não é uma coisa oficial documentada, é uma hipótese educada minha lendo esse contexto todo. O Bohr, por ele ser de um país neutro, se alguém descobrisse que ele estava ajudando o pessoal do Projeto Manhattan, que era dos Estados Unidos lá e tal, isso aí poderia ter alguma consequência, né? Eles estavam ali né, o país do Niels Bohr, que é a Dinamarca, estava ali na Europa, estava muito fácil de ser atacado. Então, na minha leitura, esse é um dos motivos pelos quais o Bohr, em específico, não podia ser chamado pelo nome, ele era o Nicholas Baker. E a relação dele com o Feynman nesse projeto é que o Bohr, naquela época, ele já era um cientista muito famoso e muito considerado e um cara muito influente.
E ele foi lá conversar com o pessoal do Projeto Manhattan e todo mundo tava meio, né, cheio de dedos, tal, porque não queria dar nenhuma mancada com o Bohr e tal. E o Feynman foi o único cientista que realmente ia lá e falava de igual para igual e questionava, e se alguma coisa ele achava que estava errado, ele falava que estava errado, daquele jeito excêntrico dele. Isso aí acabou conquistando o Bohr, né, que via isso aí uma possibilidade de você discutir de uma forma melhor as coisas científicas em si, deixar um pouco aquela formalidade de lado. Então, assim, o Bohr, que foi um dos criadores da mecânica quântica, estava lá na criação da mecânica quântica, ele também teve essa participação, embora bem sutil, no projeto Manhattan, sob o nome de Nicholas Baker. Isso tudo que a gente está comentando tem esse caráter meio anedótico e tal, mas isso aí serve para a gente ter uma ideia de como que uma guerra ela muda completamente o jeito que a ciência está sendo feita. Tipo, é, a gente tá lá num dia pesquisando, lá fazendo a nossa pós em alguma coisa, de repente a gente não pode chamar outro pelo nome, a gente tem que morar numa cidade que foi construída só para abrigar um projeto de pesquisa. O Feynman, né, para se comunicar com a esposa dele quando ela estava viva durante o projeto Manhattan, ele se comunicava por cartas. E mesmo assim, tipo, ele sabia que essas cartas iam ser interceptadas por alguém lá do exército para ver se ele não estava dizendo mais do que deveria. E, cara, você imagina, sei lá, eu mandar uma carta pra minha esposa e eu não posso me sentir à vontade pra escrever o que eu quiser porque alguém vai estar lendo. Então, ele escrevia códigos, né, pra ela tinha a chave pra desvendar esses códigos. E, cara, ele fazia de tudo pra mostrar pros guardas, pro pessoal do exército, que existiam falhas na segurança. Ele conseguia. Tipo, ele não falava nada de muito revelador, mas ele mostrava que ele poderia dizer algo revelador sem ninguém perceber. E isso não é a única coisa que ele fez para demonstrar essas falhas de segurança. Tipo, tem outras coisas que são contadas, por exemplo, para entrar ali nos laboratórios, né, tinha um alambrado e tal, e tinha que passar pela guarita. E o Feynman comenta que muitas vezes ele entrava lá e daí ele viu que tinha um buraco no alambrado, lá num lugar um pouco distante. Ele saía por esse buraco e entrava pela guarita de novo, várias vezes. Até que alguém percebeu que isso aí não estava certo, né? Tipo, mesmo o cara entrando várias vezes e não tinha saído. E assim, o motivo pelo qual ele fez isso, pelo que ele conta, foi só para mostrar que tinha uma falha de segurança. Ele, nessas descrições que ele faz do Projeto Manhattan, muitas vezes ele mostra que ele falava as coisas de um jeito bem indireto, que é bem diferente do que ele falava, às vezes, as coisas científicas, que ele era direto ao ponto e tal. Às vezes ele mostrava as coisas de um jeito muito indireto, e eu não sei se isso aí era só porque ele queria mostrar que o pessoal estava sendo meio idiota lá, que não conseguia fazer um sistema simples de segurança, ou se isso aí também era um jeito que ele tinha de se sentir um pouco menos, sei lá, menos tenso e tal, um jeito dele se divertir um pouco. Uma coisa que ele comenta também é que ele tentava abrir os cofres dos outros cientistas lá do projeto, porque, tipo, tinha, né, os cofres aquele sistema de fechadura mecânica que você fica girando de um lado pro outro, encontrando a combinação para o cofre abrir. E o Feynman, ele comenta que, por serem cientistas e tal, pessoas muito ligadas à ciência, à matemática, ele tinha a ideia de que muitos dessas combinações iam ter a ver com números importantes na matemática, por exemplo, ou o π, ou o número de Euler e tal. E ele resolveu tentar algumas combinações com esses números para ver se os cofres abriam. E ele disse que realmente alguns cofres abriram. Ele podia pegar documentos que eram ultra secretos só tendo essa ideia assim de. Um que ele comenta, sei lá, você pega o π, por exemplo, 3.1415,9. Ele tentava 31, 41, tentava esse tipo de combinação e alguma hora eventualmente dava certo. E isso aí também é uma coisa que ele reportou pros outros e tal, e ele brincava um pouco com isso aí. Então, cara, isso aí numa época de guerra ou de crise ou qualquer coisa assim, tudo muda e a ciência também não tá livre disso. E depois, cara, né, fez o teste e tal, e depois de 3 anos foi usada, né, as bombas atômicas foram jogadas lá no Japão e
o Feynman, ele comenta que aí ele realmente começou a sentir que o que ele tinha feito junto com os outros cientistas era uma coisa muito mais complexa do que ele tinha pensado na época. Não era só um conjunto de computações ali, uma coisa teórica. Isso aí, sei lá, você podia destruir cidades e ele ficou com essa, com essas ideias por um bom tempo. Inclusive, um dos cientistas com os quais ele conversou, deixa eu só lembrar aqui se não, para não falar besteira. Bom, o cientista, sei lá, o Oppenheimer, essa galera, eles tentavam convencer o Feynman de que ele não podia se sentir responsável por todo o mal que aquilo poderia causar, que ele, sei lá, ele fez só uma contribuição científica ali e que o jeito que aquilo lá ia ser usado não tinha como ele decidir. Mas, cara, é complicado. Tipo, você sabe que você participou de uma coisa, sabe que se não fosse o seu trabalho, aquilo lá talvez não tivesse sido feito, e daí você vê cidades inteiras sendo destruídas por causa de uma produção sua. Então é uma das reflexões que o Feynman deixa no final, que na época ele não. Durante o projeto ele não conseguia perceber o que estava acontecendo e só foi perceber muito tempo depois. Isso deve ser bem complicado, né? Tipo, qualquer pessoa que tenha algum envolvimento com a guerra depois vai ver no jornal, na TV e tal, toda a desgraça que causou é meio tenso. E direto, quando eu tô conversando com o pessoal, assim, tem gente que tenta fazer parecer fácil a decisão, né? De tipo, tanto aceitar quanto recusar, mas, velho, é complicado. Por um lado, você tá sendo responsável pela morte de um monte de gente, direto ou indiretamente. E por outro lado, tem que lembrar que a Alemanha também estava na corrida para fazer a bomba atômica. Então, tipo, você vai deixar o Hitler com uma bomba atômica na mão, sabe? Provavelmente teria sido muito pior. Então, e inclusive, né, tinha alguns cientistas que eram da Alemanha e que foram levados para participar do Projeto Manhattan justamente porque eles já sabiam alguma coisa e era melhor, na visão deles, que esse tipo de conhecimento ficasse na mão dos aliados, né? Pra não, de repente, não causar mais destruição do que o que já causou. E você quer dar a deixa já ou tem mais algum recado? Antes de dar a deixa pro próximo, tem uma coisa, né? A gente falou aqui do Projeto Manhattan e tal, do Feynman. Existe uma coisa, é uma obra cinematográfica que eu não recomendaria pra ninguém, eu não recomendaria nem pra pessoas que eu não gosto, mas eu vou recomendar aqui porque eu sei que quem tá ouvindo, quem tá vendo esse vídeo são pessoas já, assim, seletas, pessoas interessadas e dispostas a ir a lugares bem estranhos pela ciência. Existe um filme sobre a vida do Feynman. Esse filme, ele se chama Infinity, Um Amor Sem Limites. Ele é estrelado por Matthew Broderick e Patricia Arquette ele é dirigido pelo Matthew Broderick. Cara, esse filme de 96, ele é horrível. Tipo, ele é muito ruim. Ele é muito ruim mesmo. E eu recomendo, principalmente se você que está vendo esse vídeo, você gosta do Feynman, você curte as histórias dele, você leu alguma das autobiografias dele, principalmente a Você Está Brincando, Senhor Feynman, veja esse filme só para você passar raiva, porque assim, ele mostra muito dessa parte do Projeto Manhattan, né? Ele mostra a bomba explodindo e tal. Mas, cara, ele distorce muita coisa, mesmo da autobiografia do Feynman. Tem, sei lá, partes, por exemplo, da autobiografia que o Feynman fala sobre a questão dele com o Brasil, de umas coisas que aconteceram no Brasil. E, cara, no filme não é mencionado nenhuma vez o Brasil, e uma cena que era pra acontecer num boteco do Rio de Janeiro acontece numa loja de artigos místicos chineses em São Francisco, saca? Cara, é muito bizarro. E até a questão da morte da esposa dele durante o Projeto Manhattan, no livro, né, nas biografias do Feynman, ele conta de um jeito bem assim triste, que ele, depois de muitos meses que a esposa dele já tinha morrido, ele estava passando lá por uma loja, lá numa cidade, e ele viu um vestido que a primeira coisa que veio na cabeça dele foi que a esposa dele ia gostar, e aí que ele percebeu que a esposa dele não estava mais lá, e tipo, foi aí que ele disse que foi a primeira vez que ele chorou pela esposa dele e tal. Cara, até isso, até essa parte sentimental e tal, eles conseguem estragar no filme, sabe? Eles conseguem fazer de um jeito tosco, de um jeito que não passa nenhuma emoção e tal. Então, eu recomendo que vocês vejam esse filme pra ver.
como sei lá, é esquisito ver o Feynman sendo retratado num drama completamente nada a ver. E, pô, o Feynman, ele tem tanta história bacana, acho que seria legal se rolasse algum filme, assim, bem dirigido, né, do nível daquele lá do Stephen Hawking, lá todo, né, tudo bem trabalhado, tal, concorrendo ao Oscar. O Jogo da Imitação também, sobre o Alan Turing. O Jogo da Imitação também é um excelente filme, né, e, cara, eu sei que tem muita gente escutando aqui isso que a gente tá falando, né? O Steven Spielberg, eu sei que ele sempre manda um e-mail pra gente, pedindo pra gente mandar um abraço pra ele e tal. Então, se você estiver ouvindo aí, pô, dá um jeito, né? Faz um filme do Feynman aí decente, né? Pra honrar um pouco a história do Feynman, que esse Infinity é realmente uma coisa sinistra, de um jeito ruim. É isso aí. Bom, o recado já tá dado pro Spielberg. Se ele quiser um tchauzinho aqui no Raízes da Ciência, vai precisar fazer um filme sobre o Feynman. E agora o próximo vídeo sobre o Feynman, próximo e último, vai ser sobre ele ganhando o prêmio Nobel. E esse vídeo é particularmente importante para o Lício porque tem bastante a ver com a pesquisa dele. Então não esquece de se inscrever no canal e tocar o sino, porque assim você vai ser notificado quando o vídeo sair, certo? Bom, pessoas, então é isso por hoje, o Project Manhattan é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo sobre o Feynman ganhando o prêmio Nobel de 65. Bom, desculpe qualquer gagueira que tenha me dado aqui. Tô à base de café faz um tempo já. E, bom, até a próxima e valeu. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!